Pergunta de Luiz da Silva, em Toronto, Canadá. Luiz da Silva. Boa noite e muito agradecido pela oportunidade. Como distinguir melhor a voz da consciência de impulsos e vícios em momentos de decisões importantes? Já tinha chegado antes, foi? Que interessante, né? Muito bom, ótimo. Esse é um drama para a vida toda. O que é a voz da consciência? Nós nunca vamos estar completamente seguros. Partindo de um pressuposto, nós nunca saberemos exatamente o que é a voz da consciência. Mas nós temos o dever de fazer o esforço permanente de melhorar a escuta do que seja a consciência, fazermos aproximações progressivas do que seja esse núcleo o nosso centro, nosso eixo do ser, de identidade verdadeira, e seguir rigorosamente o que nós, num certo momento, numa dada circunstância, presumimos seja a voz da consciência. Se de sã consciência, fazendo a ponderação judiciosa, eu concluo realmente se é a voz da minha consciência, esse foi um drama para mim no início da década passada, falando com o Anacleto. Mas e se a pessoa acha que não é a consciência e não é? Ele disse, ela deve seguir essa voz, porque esse erro vai levá-la a aprendizados muito importantes. E ela só saberá lá adiante. E vai ser protegida de males imensos e levada a acertos enormes. Nós vemos isso no correr de nossas próprias histórias pessoais. As nossas biografias dessa encarnação. Eu não falo de outras vidas, não. Mas a questão é de nós vermos se não estamos com o nariz arrebitado para dentro, não é para fora não, para dentro. A pessoa está para fora assim. Vocês já viram, né? Chega da gastura. Vocês não têm no Sudeste, né? Que pena. Essa palavra é intraduzível, gastura. Como vocês têm no sul do Brasil, o barbaridade. Uma beleza, quanto mais perto dos amigos gaúchos lá nos Estados Unidos, é então, barbaridade. Isso é intraduzível, né, Filipão? Impressionante, né? O Oxente também é intraduzível. Desculpe os sudestinos, né? A gente tem que criar essa palavra, né? Porque como tem nordestino, tem que ter sudestino, como tem sulista, né? Sem comentários a respeito disso que eu já falei em outras ocasiões, para não problematizar o discurso já difícil. Temos que a vida inteira fazer o trabalho de distinguir voz de consciência de outras vozes, outros arquétipos ou subpersonalidades que nos compõem. E fazer o possível para não ficarmos na complicação, no oceano da complicação. A gente vinha comentando sobre o vício no percurso da pluralização, a tendência a pluralizar no uso do português no Nordeste. E algumas vezes o infinitivo, o mais elegante é ficar um infinitivo sem plural. Então é exatamente isso. A gente deve fugir do simplismo, mas lembremos da navalha de Ockham. Eu já citei aqui no passado, isso é conhecido, né, nos meios científicos, um dos princípios fundamentais das ciências, e a ciência nos ajuda muito nisso. Por que trazer a ciência agora? Porque a ciência nos ajuda a ser mais objetivos, mais lógicos, mais desvestidos de atavios, de crenças, superstições, neuroses pessoais, transtornos hoje, como se fala. A ciência nos ajuda a raciocinar, não é trazer a ciência rigorosamente para o pensamento subjetivo e complexo demais da temática espiritual. O que é que a consciência? A ciência não vai dizer. A voz da consciência quer dizer, não consciência como nosso centro de pensamento, percepção e autopercepção. A navalha de Ockham, o princípio da parcimônia, o princípio de Ockham, diz que nós não devemos buscar uma explicação complicada demais, ter uma mais simples. Alguns dizem que por isso a gente deve dispensar explicações espirituais, pois isso me parece uma falha grave de lógica, é exatamente o contrário. Não dá para explicar por meios materiais os fenômenos espirituais. O próprio Albert Einstein disse isso. No grupo de estudos dirigido por D. com o Fabinho na semana passada, eles citavam Albert Einstein nessa frase que Eugênia tinha citado no diálogo que ela travou comigo, não é? A ciência materialista desapareceu por absoluta falta de objeto de estudo. Não existe mais a matéria. A energia, como nós entendíamos antes, a energia e a matéria são permutáveis uma na outra. A máxima famosa desse homem extraordinário, William Ockham, da cidade de Ockham, na Inglaterra,
Olhem só, que homem à frente do seu tempo. Até hoje, filósofos, e de lá para cá, filósofos em todas as épocas, em todas as gerações, discutiram esse assunto de nós simplificarmos para chegarmos à verdade. Qualquer nível de verdade que queremos alcançar, inclusive a interna pessoal. A ciência, na verdade, rigor, não busca a verdade, mas sim fatos. Ele viveu entre 1288, esses anos que terminam em 88, mágicos, né? Foi o ano da abolição da escravatura aqui no Brasil, 1688, a Revolução Gloriosa, 1288 a 1347, ele foi surripiado do mundo físico pela peste bubônica. Homem extraordinário. Ele chegou a defender contra tudo e todos a liberdade de pensamento. Naquela época, não teve medo de morrer. Um grande gênio do plano sublime, duro, direto. E a máxima dele, vamos ver se eu consigo lembrar, pluralitas non est ponenda sine necessitate. As pluralidades não devem ser postas sem necessidade. Aí onde vem? Tem duas teses de explicação, vamos buscar mais simples. Vamos botar o universo na nossa cabeça, a gente quer a pulso dizer tudo surgiu do nada. Vocês acham que isso simplifica as coisas? Tem equações da física que falam sobre a matéria surgindo do vazio. De onde vieram essas leis da física? De onde vem essa matemática? Amigos, tudo para negar a existência de Deus. É uma forçação de barra tão infantil isso, tão óbvia. Com todo respeito aos materialistas, meu avô materno, uma das pessoas que eu mais amei nessa encarnação, era materialista ateu, porque teve aquela formação clássica científica no início do século passado. Muito bem. Francis Bacon agora, 300 anos depois, Francis Bacon nasceu em 1561, na era elizabetana, agora, reparem só a influência dos... Eu realmente acho engraçado isso, né? Para eles, 300, só foi agora, 300 anos, né? 400 anos ele nasceu, 1561 ali, né? Eu não acho ali não, viu gente? Quem falou foi quem disse. 1561, um cara pedante, pernóstico, bem diferente do outro, que foi um monge mergulhado em livros como Francis Bacon também. Mas Francis Bacon sabia usar a própria imagem, entrou na história como um dos pais da filosofia científica, etc., da filosofia científica moderna. E aí ele falou como se fosse dele. Eu lembro que eu já disse isso em público, não sei se foi em 2012 ou 2011, não está muito distante não. Aí eu estou achando que está próximo, 2012, 2011. Alguém pode achar muito tempo, eu não acho que seja. Já coroou bastante com os meus 45 para 46 em outubro, para julgar que 5 anos não é tanto tempo. Mas se faz muita coisa. Pode-se mudar muita coisa. Pode-se fazer o trabalho de uma vida em 5 anos. Pode-se passar toda a vida antes se preparando para 5 anos finais de uma encarnação. Mas, considerando isso, para ninguém desprezar o valor dos minutos, como disse Emmanuel, dos minutos, não das horas. Vocês nem falar, aproveite a hora que passa, a hora com H, não como momento, a hora. Cada hora faz-se muita coisa. A gente pode salvar uma vida durante 1 hora, não é? Quanta coisa pode ser feita. Eu citei, mas eu me lembro com clareza que eu não disse que veio de Francis Bacon. 1561, 1626. Francis Bacon citou Ockham sem dizer que estava citando Ockham. Mudou as palavras, usou o mesmo latim, que os homens cultos todos só escreviam e publicavam suas teses em latim ainda. Vamos ver se eu me recordo a Jesus. 3 horas de sono e a cabeça fica menos articulada, digamos assim. O cérebro tem as suas resistências, né? Mas eu estava quietinho na minha caminha, me deitei com 5 horas e meia para dormir. Fiquei meia hora, não dormi, estava tranquilo, eu fiz minha prece. A prece não ajuda, me levantei para trabalhar e voltei para dormir 3 horas. Está tudo ótimo, estou funcional. Principia explicandi pra aeter necessitatem non sunt multiplicanda. Aí o que ele diz aí? Os princípios de explicação sem necessidade não podem ser multiplicados. Disse a mesma coisa, mas não estou outro. Então, nós devíamos fazer isso no nosso dia a dia. A gente fica multiplicando explicações. Quando a gente está... Papo de vendedor desonesto, porque tem um vendedor desonesto, e de advogado desonesto. Peraí. Vamos resumir esse negócio. A pessoa pode cair no simplismo, no reducionismo científico, que é muito ruim.
Há momentos em que a matemática complexa, tanto é que tem a ciência da complexidade da matemática, nos ajuda a entender situações difíceis. Mas, no campo da nossa consciência, bom senso. Essa atitude está correta. Isso é razoável. Eu devo agir dessa forma. Immanuel Kant, desculpem, aí eu não tenho muita segurança, mas acho que foi de 1624 a 1804 a existência dele. 80 anos quase cravados. Eu estou com menos segurança nessa data. Mas, Luiz, dá uma olhadinha, é só isso que eu estou inseguro. Todo mundo pode acessar, né? E, pelo que eu lembre, os outros eu falei com mais segurança. Eu falava aqui, se uma pessoa faz, se o que eu quero fazer, todos fizessem. Eu achei isso fabuloso quando eu li na adolescência. Apliquei o resto da vida. Não esqueci nunca esse princípio. Como ter certeza que o princípio, e estava errado. Pois é, eu considerei completamente certo na época, hoje não mais. Se o que eu estou fazendo todos fizessem, o que aconteceria? Seria bom para todo mundo. Mas hoje eu vejo que foi um simplismo de Immanuel Kant. Como eu vou colocar a posição de alguém que tem vocação para ser médico, e todo mundo vai ser médico? Não, eu devo seguir. Agora, como onde é que Immanuel Kant tinha razão? Se todo mundo seguir sua vocação, perfeito. Se todo mundo seguir a voz de sua consciência, se for a voz da consciência, sim, perfeito. Não exatamente o que eu estou fazendo. Então, amar o próximo como a si mesmo. Respeitar o próximo dentro do seu nível. Eu não vou dar a uma criança o que eu quero receber para mim. Eu tenho que dar à criança o que ela precisa receber como se eu fosse ela. Ou como se ela fosse eu. Temos que ter empatia. Senão a gente não vai amar e cuidar das pessoas com correção. Então, é Luiz, não é, Paulão? Lamentavelmente, não há resposta pronta, mas há as práticas espirituais para isso. Oração todos os dias, meditação, fazer terapia, assistir, por exemplo, uma palestra como essa. Não fique só nisso, isso é uma provocação. Para ir para o site, leia o material que está lá, busque outras fontes, observe tudo. Paulo, o seu xará brilhante, o gênio espiritual Paulo de Tarso, observar tudo, reter o melhor. Não exatamente essas palavras, ele falou o que convém. O que convém é a consciência. Mas cotejando, não só fazendo a comparação, sintetizando, experimentando, como disse o Siddhartha Gautama Buda, para saber com experiência se aquilo é consciência mesmo ou não, ou como Eugênia Spásia pediu para dizer há algum tempo, encerrando com isso, vai ser publicado, conhece-se a árvore pelos frutos, disse Jesus. Aí diz, então eu dou frutos do bem, essa pessoa dá frutos do mal. Isso é maniqueísmo simplista, de novo. Jesus trouxe linhas gerais para que a gente entenda depois com o nosso grau de consciência. Toda fruta, toda árvore frutífera que dá bons frutos, aí tem um fruto que deu fungo, só aquele lado, aquela banda ali da árvore não está boa. Ou aquele fruto ali foi um passarinho comeu, aí vamos raspar, etc. Não existe uma árvore, nós somos seres humanos. Não há pessoas que só produzem bons frutos, só dão bons frutos. Porque se uma pessoa diz, eu sou de Jesus, da minha boca só sai o bem, é um Cristo. E tem pessoas que acreditam nisso, né? Eu orei, então agora eu não erro mais. E a partir de agora eu estou com boa intenção. Mas eu fiz o meu melhor, como se isso justificasse ela acreditar que ela só faz o bem às pessoas. É impossível. E há pessoas... O que a gente deve fazer? Buscar, procurar fazer mais o bem do que o mal. Do que a gente alcança. Foi Paulo de Tarso que disse, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço. Ele conseguia ver. Há pessoas que nem enxergam. Mal contra si próprias. Como, por exemplo, terem visão, o mais comum, uma imagem idealizada de si mesmas. Isso é muito ruim, que a gente não corrige nada. Se eu não vejo meus problemas, como eu vou corrigir? Então, um trabalho para a vida toda, Luiz. E isso é bom. O despertar da consciência vem com enxergar essas sombras. Jung foi que trouxe isso para todos nós. E não vamos entrar mais em detalhes para não puxar o assunto da sombra psicológica que nós já tratamos em outros dias. E vou encerrar por aqui com essa fala, desejando...
tá certo. Que bom. 720. Minha criança interior detesta errar data. 724, preciso quadro. Obrigado, Luigi. Obrigado. Mandaram aqui pelo meu monitorzinho de vídeo. Aí, chega a dar um sustinho, né? Peraí, criancinha, mas eu deixo ela. Diga, vá, pergunte, senão ela fica me atrapalhando. Nós somos uma constelação de forças mentais. Eu percebi minha criança interior e outras pessoas não percebem, mas são atrapalhadas por ela. Aí então, de repente, um cara super inteligente tem um surto emocional que a gente diz, mas aquela pessoa tão inteligente agiu daquela forma. A criança interior tomou conta. E ela não percebe. Ou ele não percebe. Ou a mulherzinha interior de um cara bem masculino, homem masculino e heterossexual mesmo. Ou o homem durão, grossão de uma mulher feminina e hétero. Aspectos do nosso inconsciente. É tão real o mundo do inconsciente como o mundo da espiritualidade. E os dois são muito importantes. Serem observados paralelamente para nós encontrarmos nossa completude.